Videoaula 4. Custos no longo prazo. Realização: Núcleo de Economia e Finanças do Instituto de Matemática da UFMS. O objetivo da aula 4 é estudar as funções de custos de longo prazo e suas propriedades. A função custo total de longo prazo descreve o custo total em virtude da produção total quando todos os fatores são variáveis. Por isso, falamos em longo prazo. A função custo total de longo prazo é obtida através da combinação de fatores que minimiza o custo total. Essa combinação é encontrada pelo método dos multiplicadores de Lagrange. Etapa 1. Escreva a Lagrangiana. Etapa 2. Iguale as derivadas parciais da Lagrangiana a zero. Etapa 3. Monte o sistema de equações, eliminando lambda. Etapa 4. Resolva o sistema para K e L, em termos da produção Y. Etapa 5. Leve K e L em função de Y na expressão do custo total. Observe a função de produção de Cobb-Douglas. Abaixo usaremos essa função para encontrar o custo total de longo prazo. Para essa função, o sistema de equações da etapa 3 é mostrado abaixo. Logo, as intensidades de K e L em função de Y são indicadas abaixo. Portanto, a função custo total de longo prazo é dada por vantagens da função Cobb-Douglas. 1. Expressar o custo total como função explícita da produção total, dos preços e dos rendimentos dos fatores. 2. Verificar diretamente o efeito de modificações nos preços dos fatores. 3. Detectar a presença de economias de escala, medindo sua extensão, vantagem de custos. 4. Detectar a ameaça de deseconomias de escala, medindo sua extensão, desvantagem de custos. 5. Examinar diretamente o impacto da inovação tecnológica. As economias de escala estão presentes quando a função custo médio de longo prazo é decrescente, isto é, quando o custo marginal é menor que o custo médio. Na função Cobb-Douglas, a relação entre custo marginal de longo prazo e custo médio de longo prazo é dada pela equação abaixo, confira. Se mais maior que 1, o que caracteriza rendimentos crescentes de escala, então, isso é sinônimo de economias de escala. Logo, firmas grandes têm vantagem competitiva em custos, nos ciclos de expansão da economia. Se α mais beta igual a 1, o que caracteriza rendimentos constantes de escala, então igual, isso é sinônimo de neutralidade de escala. Logo, o tamanho da firma não é fonte de vantagens nem desvantagens de custos. Se α mais beta menor que 1, o que caracteriza rendimentos decrescentes de escala, então, isso é sinônimo de deseconomias de escala. Logo, firmas grandes têm desvantagem competitiva em custos, nos ciclos de expansão da economia. Observe o gráfico do custo médio de longo prazo, na cor azul. As economias de escala correspondem ao ramo decrescente do custo médio de longo prazo. As deseconomias de escala correspondem ao ramo crescente do custo médio de longo prazo. O custo médio de curto prazo é curva tangente em vermelho. Novamente, o custo médio de curto prazo é a curva tangente em vermelho. Só que agora, ela se encontra na posição de máxima eficiência da empresa, quando o custo médio de longo prazo é mínimo. Finalmente, temos o custo médio de curto prazo nas piores posições de custos da empresa, porque os custos médios de longo prazo são ascendentes. Na curva de custo médio de longo prazo, o aumento da escala de produção resulta do aumento da utilização de capital, o qual determina o tamanho ótimo da planta. Atingida a escala de máxima eficiência, o ponto de mínimo do custo médio de curto prazo tangencia o custo médio de longo prazo no ponto de mínimo dessa função. Esse é o ponto de máxima eficiência da empresa. Para consolidar os conceitos da aula, examinemos o seguinte exemplo. A produção de uma firma é igual a 100. Os preços do capital, K, e do trabalho, L, são igual $120 igual $30, respectivamente. Determine o custo médio de longo prazo.